Olá, Joana. Ainda não fiz a introdução, estava Olá. a esperar que entrasses. Vamos testar como primeiro passo, não é? A ver se está a correr tudo bem. Porque a Joana Ramos Pereira já esteve connosco numa altura, suponho que tenha sido dia 20 de maio, mais ou menos, não foi? Acho que foi qualquer coisa do género. Sim, já foi há algum tempo, sim. Já foi há algum tempo. Algumas semanas. Exatamente. E infelizmente não conseguimos ter o nosso direto porque havia problemas técnicos, mas agora parece que os problemas já estão resolvidos, não é? Felizmente. Exatamente. E as pessoas já estão a entrar e para quem entrar, fazendo aqui uma pequenina introdução, isto é o live Instagram Quando o Amor Chega, que está no seu último episódio. Por isso, a Joana Ramos Pereira é a última convidada. O tema criancices e adultices. E a Joana Ramos Pereira é psicóloga e psicoterapeuta, já vai ter a oportunidade de se apresentar às pessoas que estão a chegar. Carreguem aqui no aviãozinho em baixo. Joana, faz isso também que eu também vou fazer, ou seja, carregar aqui no aviãozinho e convidar pessoas para assistirem. E por isso, cá estou eu a convidar pessoas para assistir. Se calhar até estou a convidar pessoas, já cá estão, não sei se faz esse filtro ou não. Não interessa, mas isso também não é problemático, não é? Se já cá estão, não me parece que seja problemático, não é? Por isso, ok, já está, fiz aqui alguns pedidos. A Joana também já fez alguns pedidos. Entretanto, as pessoas que aqui estão, se carregarem no aviãozinho, vão fazendo alguns pedidos. Antes de eu passar a palavra à Joana, para ela se apresentar, eu vou sugerir para que participem. É sempre mais rico haver a participação das pessoas, não é? As pessoas poderem colocar questões, fazerem alguns comentários daquilo que nós estamos a dizer pá, aquilo que vocês estão a dizer é completamente disparatado, não faz sentido nenhum. Ou então concordarem, não é? Dizerem que giro, pá, vocês sabem mesmo aquilo que dizem, isto dá-me uma penso. Tenham essa liberdade. Eu e a Joana esperamos isso, não é? Esperamos que as pessoas participem, porque claramente torna-se muito mais rico quando há essa participação. Independentemente daquilo que possamos querer dizer, confesso-te, Joana, que não preparei nada para poder aqui dizer, algumas questões sim, mas de resto quero que tu sejas, sobretudo, assim, a grande protagonista para que as pessoas conheçam o teu trabalho, para que te conheçam a ti e para que conheçam também aquilo que são as tuas perspectivas, mesmo que sejam aquelas muito polémicas, ok? Sobretudo essas, não é? Sobretudo essas. Para quem não sabe, sempre que há a oportunidade, e felizmente temos conseguido fazer isso, depois este direto ficará disponível no meu canal de YouTube, youtube.com/Tiago Sabalão, mas não é essa garantia e é por isso que é vantajoso estar aqui neste direto, porque já aconteceu não ser possível gravarmos e nesse sentido é sempre melhor estar aqui no direto. Não saiam daqui. Joana, eu vou-te passar a palavra porque já estou cansado de me ouvir. Já? Já estou a brincar. Não, acontece. Joana, há uma pergunta assim da praxe, não é? E é tão simples quanto esta. Pelo menos em termos da questão, da resposta já não sei. Quem é a Joana Ramos Pereira? Tem muito que se lhe diga essa pergunta, não é? Tem muito. Vai ser sempre uma resposta incompleta, não é? Já sabemos. Claro, sempre. É sempre uma resposta em construção, não é? No limite. Então, olha, Tiago, antes de mais, boa tarde e obrigada pelo teu amável convite. É um prazer estar aqui contigo a conversar. Queria também dizer olá a todas as pessoas que se estão a juntar a nós. Algumas delas eu conheço, consigo identificar quem são. Obrigada por nos fazerem companhia aqui durante a próxima hora e pouco, não é? Exato. Bom, quem é que eu sou? Essa pergunta é muito interessante porque geralmente nós temos tendência a responder a ela muito na linha de não aquilo que eu sou, mas aquilo que eu faço. Perfeito. E então, eu se calhar começaria por falar um bocadinho do meu percurso para me apresentar e aquilo que eu sou, eu acho que à medida que vamos conversando as pessoas também vão sentindo, não é? E, por um lado ainda bem que não tens perguntas muito formatadas porque assim vamos conversando e acho que até é muito mais interessante. Damos asa à espontaneidade, portanto à nossa
a parte infantil também, não é? A nossa criatividade, a nossa espontaneidade. Já não houve aqui uma pequena quebra agora, em termos de rede, da tua parte, mas com aquela quebra inicial que referiste que podia acontecer, mas que depois tudo ficará direitinho, não é? Ok, certíssimo. Portanto, dizia eu que acho que até é muito interessante, podemos fluir com a conversa e espontaneamente vemos o que é que surge. Queria incentivar quem está connosco a deixar perguntas aqui na caixinha de comentários, para nós também, para ir alimentando a conversa, porque acho que é bem mais interessante. E, portanto, vamos seguindo. Não é? Portanto, falando um bocadinho aqui de quem é que eu sou, meu nome é Joana Ramos Pereira, para quem não me conhece, eu sou psicóloga clínica, sou formada pelo ISPA de Lisboa e sou psicoterapeuta. Essencialmente, trabalho na vertente da ajuda psicológica. Eu comecei por trabalhar essencialmente com crianças, com mais pequenitos, ainda durante o tempo da faculdade, portanto ainda estava a tirar o curso e senti que era importante começar logo a trabalhar um pouco na área, portanto fui fazer uma formação de psicoterapeutas para crianças e adolescentes, comecei logo a acompanhar crianças nessa altura e portanto toda a primeira fase do meu trabalho foi muito direcionada para os mais pequenitos, que é um trabalho que eu acho absolutamente fascinante, encantador e que nos dá muitas coisas, até mesmo para o trabalho com adultos, porque dá-nos uma percepção também, quando estamos perante um adulto, quem é que foi aquela criança que nos chega ao consultório, não é? Portanto, nos últimos tempos tenho trabalhado bastante mais com adultos, mais do que com crianças, enfim, foi um percurso natural, não foi nada forçado, simplesmente aconteceu, e durante todo este tempo, acima de tudo, tem havido da minha parte um movimento no sentido de sempre de crescer, de saber mais, porque esta é uma área em constante construção, não basta tirar um curso e começar a trabalhar. Cada geração que vem de crianças vem com temas diferentes, vem com desafios diferentes. Há eventos que acontecem subitamente que implicam que os psicólogos façam que entrem em novas abordagens e que arranjem formas novas de ajudar as pessoas. Temos o caso recente agora da pandemia de Covid-19, que é uma coisa que vai exigir da parte dos técnicos aqui um grande ajuste em termos de práticas, não sei se concordas, Tiago. Portanto, é um trabalho onde nós constantemente temos que estar não só a crescer com os temas que a sociedade nos vai trazendo como necessários, porque nós acima de tudo trabalhamos para ajudar as pessoas, esse é o propósito principal, mas também porque trabalhamos em ajuda psicológica, porque trabalhamos no encontro com o outro ser humano, precisamos muito trabalhar em nós, as nossas questões. Não é? Nós também temos as nossas questões de vida, os nossos processos, as nossas mudanças, e precisamos estar muito, muito atentos a isso, para que isso depois não interfira com o trabalho que desenvolvemos em consultório. Portanto, muito do meu trabalho tem sido, no fundo, explorando outras áreas. Eu sou absolutamente fascinada pela psicoterapia, pelo trabalho de ajuda psicológica, pelo encontro da hora da terapia, mas de facto fui sentindo a partir de determinada altura que o falar acerca a pessoa falar acerca de si própria não chega, e que havia uma série de dimensões aqui que eu acho que não estavam, que eu sentia que estavam em falta, e uma delas tinha a ver com a questão da dimensão do corpo, não é? Ou seja, como é que o nosso corpo, a nossa saúde orgânica traduz o nosso sistema de crenças, como é que nós estamos com o que nós sentimos, com o que pensamos acerca de nós, acerca do mundo. Então toda aquela área da psicossomática, como é que o corpo pode traduzir processos de saúde ou processos de doença, era uma coisa que me fascinava absolutamente, até porque eu em criança tive uma doença crónica e portanto havia também um interesse de perceber, de conhecer melhor como é que isto acontece, não é? Como é que as emoções às vezes cristalizam em determinadas questões somáticas. E depois também a questão da espiritualidade, não só numa perspectiva, não numa perspectiva de religião, mas numa perspectiva de contacto com uma parte essencial que está presente em todos nós e que não tem a ver com acreditar especificamente num Deus ou numa determinada filosofia, prática religiosa, mas o contacto com uma parte nossa essencial que é um sítio de recurso para todos nós, que é uma parte que está, que é aquilo que chamamos de transpessoal, não é? É a parte que é anterior à persona, à personalidade, àquilo que nós vamos construindo ao longo da vida, que porventura é fruto de embates, de desafios, de dificuldades com os outros, não é?
Então, nos últimos anos fiz uma formação que eu senti que ia muito ao encontro dessa minha necessidade enquanto terapeuta, em biossíntese, que tem sido um caminho absolutamente fascinante. E mesmo depois desse percurso, continuo a investir muito, sou muito interessada na área das neurociências, e sigo muito determinados investigadores que estão a fazer trabalhos muito interessantes nesta área. E acho que isso tudo nos dá um referencial muito importante para poder proporcionar a quem vem ter connosco um espaço, acima de tudo, de experiência, um laboratório de experiências, não é? Vamos lá experimentar como é que pode ser diferente para ti ou para si, não é? Então esta é um pouquinho a minha forma de ver a psicoterapia. Tens a criança dentro de ti, não é, Joana? Essa curiosidade. Muito! Sempre... Muito acesa. Isso acaba por ser interessante. O teu percurso acabou por evoluir no sentido de aturar primeiramente as crianças e depois as adultices, não é? Esse trajeto que acabaste por fazer. Foi um trajeto assim, digamos, algo consciente ou as coisas foram acontecendo consoante, enfim, as reflexões que foste fazendo, as escolhas que foste fazendo e caminhou-se para esse lado? É assim, as coisas foram acontecendo. No entanto, eu acho que as coisas também nos acontecem, as experiências vêm ter à nossa vida muito por conta do nosso próprio crescimento e processo pessoal, das coisas que são conscientes para nós e das que não são. Não é? De facto, eu comecei por trabalhar com crianças e a partir de determinada altura, não sei se também teve um pouco a ver com a época, o que aparecia sobretudo eram pedidos de adultos, não é? De adultos e de jovens adultos. E depois, a partir de determinada altura também, encantei-me pelo trabalho com os maiores, com as pessoas com mais de 65 anos, e desenvolvi um projeto nesse sentido. Inclusivamente tive a oportunidade, trabalhei durante vários anos numa multinacional americana, onde desenvolvi um programa de preparação para a reforma de 6 sessões. E portanto é uma área que também me interessa muito porque tem a ver no fundo com preparar as pessoas para uma fase de vida com maior qualidade, não é? Nós sabemos que há uma associação muito grande entre o período de reforma e a possibilidade de se instalar uma depressão, e sabemos também que às vezes a depressão é um preâmbulo para processos de demência, não é? Então há aqui, acho eu, que tem que haver uma consciência alargada por parte da comunidade de que aquela é uma fase potencialmente sensível e crítica, então temos que preparar as pessoas para elas poderem fazer a sua transição da forma que precisam e acima de tudo em qualidade e em saúde, porque isso vai gerar nos anos seguintes muito proveito. Portanto, se calhar já divaguei aqui um bocadinho, mas no fundo eu acho que as coisas foram acontecendo, e eu fui também tentando perceber, ok, onde é que eu sou preciso, onde é que as minhas características colam mais, onde é que eu posso desenvolver um melhor trabalho. E eu acho que em última instância, se calhar o trabalho que nós desenvolvemos hoje, se calhar não vamos estar a fazê-lo daqui a 10 anos, porque também já vamos ser diferentes, vamos estar diferentes, a época vai estar diferente. A sociedade vai pedir outras coisas por parte da comunidade médica e por parte dos profissionais que trabalham na área da saúde mental. Então, acho que tem que haver também aqui uma maleabilidade da nossa parte nesse encontro com aquilo que é a necessidade das pessoas. Ao mesmo tempo que, no fundo, há essa maleabilidade, não é, que tu falas, e eventualmente aqui muita versatilidade, não é, e muita curiosidade em torno daquilo que podemos trazer para o trabalho que fazemos e no fundo, acabar por enriquecer, tu sentes que isto é uma questão de um bocadinho fora que nós estamos a dizer, mas surgiu-me agora. Enquanto profissionais, psicólogos, psicoterapeutas, etc., que o caminho, que o futuro é mais no sentido de nos afunilarmos, nos aperfeiçoarmos num determinado nicho, chamemos assim, ou achas que pelo contrário, deve haver aqui uma forma muito mais aberta de olhar para a intervenção psicológica? Não sei se foi claro aquilo que perguntei, Joana. Okay.
Olha, não sei se sei responder a essa questão, porque eu própria tenho essa dúvida. Sim, sim. Surgiu isso porque realmente é uma dúvida que vai permanecendo connosco, não é? Sim. Eu creio que a nossa tendência natural, enquanto profissionais, é irmos buscando a nossa especialização. E eu acho que isso tem a ver com, acima de tudo, com uma questão de coerência interna. Não é? Enquanto terapeuta, é importante que eu esteja alinhado com aquilo que estou a fazer, que seja algo que seja coerente com o meu sistema de valores, que eu acredito no meu trabalho, porque isso é o que, sem dúvida nenhuma, vai dar espaço, vai criar o campo seguro para as pessoas sentirem também que estão num espaço de coerência. Não é? Portanto, a especialização é algo que está um bocadinho aqui na história destas áreas e há sempre um pouco essa tendência. Não obstante, parece-me que, enquanto profissionais da área da saúde, nós temos que cada vez mais ter um leque de conhecimento alargado em determinadas áreas, porque a pessoa que vem ter connosco não é só aquilo que ela pensa, não é só aquilo que ela sente, é também aquilo que o corpo dela transmite, é também toda a sua sistémica, não só a familiar, mas a sistémica de proximidade, é a sua história de vida, portanto é um conjunto de muitas coisas. E, portanto, ainda que seja uma área de especialidade, é uma área de especialidade que implica agregar conhecimento, no meu entendimento, cada vez mais lata. Não é? Eu diria, desculpa interromper, Joana, eu diria que há dois níveis de conhecimentos e experiências, não é? Eu recordo-me um professor que tinha, o professor Joaquim Coimbra, que dizia: quem só sabe de psicologia, pouco sabe de psicologia, não é? E, portanto, neste sentido de ter aqui outros domínios do saber. Mas, por outro lado, também tive outra professora que nos disse, não é? Que na intervenção psicológica também era necessário nós termos muita experiência. E quando estava a falar da experiência, não estava a dizer experiência clínica, não é? Experiência de vida, não é? A importância de nós nos abrirmos enquanto pessoas, não é? Porque é muito importante assim fazermos, não é? Enquanto profissionais, porque nós não somos só profissionais, nós também levamos muito a nossa pessoa para lá, não é? E nesse sentido temos aqui alguma experiência. Concordas com isso, não é? Os conhecimentos e as experiências são fundamentais. Concordo em absoluto. Aliás, eu senti isso muito concretamente na minha vida, porque durante alguns anos eu não trabalhei na área, trabalhei noutras áreas. Trabalhei em coisas que, apesar de na altura eu não gostar muito delas, de facto tenho que reconhecer hoje em dia que elas fizeram parte do caminho, deram ferramentas que foram fundamentais para o que veio a seguir. Mas a principal, e que vai ao encontro daquilo que tu estás a dizer justamente, é que me deu o mundo. Deu uma noção, por exemplo, do tipo de dificuldades que as pessoas sentem nas organizações. Quando é que é trabalhar em equipa? Nós, a nível de consultório, trabalhamos muito one-to-one com a pessoa. Normalmente trabalhamos com um grupo, não é? Mas as circunstâncias a não serem ambientes hospitalares... Portanto, a tua ligação por aqui... Joana, já estás de volta. Portanto, fora de determinados contextos muito específicos, como por exemplo unidades hospitalares ou outros, em que há equipas multidisciplinares, de um modo geral, o nosso trabalho é muito um a um com o cliente. Não é? Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, que é muito importante. O que estavas a dizer, ou seja, ter a noção do que é, por exemplo, estar numa organização, estar numa empresa, ter a noção do que é que se passa em circunstâncias do dia-a-dia, porque isso dá-nos mundo, dá-nos experiência, dá-nos terreno para poder ajudar a pessoa na sua experiência a lidar com certas coisas. Nós não podemos levar um cliente pela mão a um sítio onde não tivemos. Havia uma professora que nos dizia isto muitas vezes. E faz muito sentido. Eu, hoje em dia, apesar de ter estado uns bons anos sem trabalhar em ajuda psicológica, eu senti que as experiências que eu tive durante aqueles anos me ajudaram a ajudar especificamente certos clientes que estavam a debater-se com as mesmas questões. Exatamente. Não é? E este tema também tem muito que se lhe diga, não é? Que são as situações que vêm ter connosco e que muitas vezes são situações que nós também já vivenciamos na nossa vida pessoal. Então, ter mundo, ter experiência, poder perceber, ok, o que é isto na realidade? Uma coisa é a ideia, outra coisa é passar por elas, não é? Exatamente. Sabes, no outro dia, numa consulta, uma senhora já com os seus 60 e muitos anos, perguntou-me descaradamente a minha idade, não é? Claro. E disse, de uma forma muito convicta, não é, que com alguma resistência, não é? A dizer assim, mas quer dizer, mas eu já tenho uma idade,
muito avançado, eu já passei por muita coisa, eu tenho aqui uma experiência de vida, não é? Até que ponto é que uma pessoa com a sua idade é capaz de me compreender, não é? E tu estavas a dizer que trabalhaste com idosos, não é? E de facto é preciso aqui uma grande maturidade, não é? Por parte e experiência naquilo que nós estamos a falar, não é? Por parte da psicóloga, para trabalhar com estas pessoas, não é? Porque realmente elas precisam dessa compreensão, não é? E em alguns casos acabam por olhar muito para a idade, não é? Embora há muito mais para além da idade. Ainda hoje estava em consulta e me estava a dizer a idade pouco importa, o que importa é, no fundo, as nossas experiências e a reflexão que fazemos em torno disso, não é? Não, mas e é uma questão super legítima, não é? Porque então, ainda para mais nesta área, no fundo a questão que nos estão a colocar é: tu tens arcabouço para lidar com as minhas coisas, não é? No fundo é isso. E eu percebo perfeitamente o que dizes, porque também já ouvi essa pergunta várias vezes, ainda para mais geralmente vem sempre com a afirmação seguinte: pois, porque você tem cara de miúda, não é? A minha barba ainda ajuda um bocadinho a envelhecer, parecer um bocado mais velho. Joana, bloqueaste aqui, entretanto, deixa ver se desbloqueias. Vou pôr aqui um bocadinho de cor. Ok, já está. Mas a coisa volta. Estavas a dizer que tinhas cara de miúda, não é? Pois, porque isso muitas vezes é a questão que se coloca, que é perfeitamente legítima. Também, por exemplo, quando trabalhamos com pais, muitas vezes põe-nos a questão: é mãe já. Exatamente. É normal, acontece-nos a todos que trabalhamos nestas áreas. Acima de tudo, para mim, pessoalmente, o que é importante é transmitir esta ideia que o nosso intuito ou o nosso papel ali não é sobrepor a experiência da pessoa, pelo contrário, não é? É simplesmente fornecer o chão seguro ou o terreno para a pessoa poder fazer os processos que precisa de fazer. E aqui há uma diferença que eu acho que é muito importante, que tem a ver com uma herança que há aqui do modelo biomédico, em que tipicamente e classicamente o técnico sabia tudo e o paciente ou o cliente simplesmente recebia passivamente, não é? Pacientemente, aquilo que o técnico dizia, sugeria, prescrevia. Ainda há que procure isso, e às vezes é difícil, não é? Ainda há muito, faça alguma coisa comigo, não é? Que resolva-me esta questão. Pronto. E de facto nós na nossa área temos este desafio muitas vezes que é desconstruir um bocadinho esta ideia e explicar às pessoas que a experiência delas não tem nós não estamos aqui numa situação de competição, não tem a ver com eu saber mais do que o cliente, do contrário, ninguém sabe mais acerca de si próprio do que a pessoa que nos está a pedir ajuda. Simplesmente o que nós estamos a fazer é fornecer um chão seguro com base nas ferramentas que temos e facilitar os processos que a pessoa precisa de fazer, seja para cuidar de uma dor emocional, seja para arranjar ferramentas para lidar de uma forma diferente com alguma situação de desajustamento, seja lidar com algum outro evento de vida, seja aquilo que for, não é? E isto com pessoas de idade é muito importante, que é poder dizer: olha, dentro daquilo que é o meu conhecimento, vou fazer tudo aquilo que tiver ao meu alcance para o ajudar. E se em algum momento sentir que a coisa não está a correr bem, sem qualquer problema. Mas geralmente quando há esta honestidade as pessoas percebem que não há uma questão de competição, o técnico não está ali para se sobrepor à pessoa. Pelo contrário, vamos lá trabalhar os recursos, vamos lá ver o que é que precisa. Naquilo que eu puder, estou cá. Certo, vamos lá trabalhar em equipa, não é? Estamos aqui os dois, não é? Para conseguirmos chegar a bons resultados. E se por alguma razão sentir que não é este caminho que é percorrer, há sempre outras possibilidades, não é? Que levam com certeza. A bom. Mas concordo contigo quando dizes que tem que haver muito este lado mais, chamemos, psicopedagógico, psicoeducativo, enfim, no sentido de esclarecer as pessoas, né, relativamente àquilo que é um processo, àquilo que é o papel do psicólogo e deixar as pessoas confortáveis com isso e não propriamente o facto de dizerem determinadas coisas como que idade é que tem e terá a idade e maturidade suficiente para me acompanhar, não é? Nós não reagirmos, não é? Reagirmos no sentido de... mas defensivamente, não é? Ou seja, quase que nos sentíssemos atacados por isso, porque é perfeitamente legítimo as pessoas sentirem isso, não é? Nós próprios, se calhar, ao procurar ajuda, também podemos sentir o mesmo, não é? Quando procuramos, porque nós também somos pessoas e também procuramos ajuda, é importante perceber isso. E é por isso. E há quem diga que desculpa, diz Tiago.
Não, desculpa, acho que há aqui uma questão. Acho que tinha aqui uma questão, deixa-me ver que agora passou-me. Tem conhecimento, mas tem conhecimento e armas para ajudar independentemente da idade. E isso gera confiança do lado do paciente. Ok. É aqui a atriz que nos está a lançar esta ajuda, não é? Aqui na conversa. Muito obrigada, Cris. Muito obrigada, um beijinho grande. Uhum. Mas está cá. Sim. Mas ias dizer, Joana, ias dar continuidade àquilo que eu estava a referir? Sim, ia só no fundo ir ao encontro daquilo que estás a dizer, porque no fundo esta questão, esta pergunta é completamente legítima, porque vem de um lugar de eu preciso de segurança, não é? Eu vou abrir coisas tão delicadas que eu preciso mesmo de sentir se estou segura para o fazer. É importante que nós, enquanto terapeutas, não nos deixemos tocar na nossa insegurança enquanto profissionais e sentir que aquilo é um ataque pessoal, porque não é de todo. Exatamente. Não é? Temos que perceber que ok, não é comigo, isto é a necessidade da pessoa de se sentir segura, ok, então vamos acolher isso, eu vou dar segurança naquilo que eu puder. De facto não tem a ver com idade, não é? Tem a ver com, creio eu acima de tudo, com eu poder dar o melhor de mim, quer em termos da minha afetividade terapêutica, o meu acolhimento, a minha fé naquela pessoa, porque muitas das vezes o que acontece é que a pessoa vai à terapia porque perdeu a fé nela própria, a fé de que é capaz de dar a volta à coisa, por si própria. A possibilidade do terapeuta emprestar essa fé ao cliente e dizer, não, mas eu acredito em ti, eu acredito. E acreditar não no sentido generalista ou condescendente de que eu acredito em toda a gente, não tem a ver com isso. Tem a ver com, perante esta pessoa que eu vejo que tem ali imenso potencial, que é um diamante em bruto, a dizer, eu estou a ver isso em si, eu estou a ver. E isto é do mais terapêutico que há. Então, não tem a ver com idade, tem a ver com a qualidade afetiva, com a qualidade técnica e com a disponibilidade. Também para ser sincero ao longo do processo com tudo o que vai acontecendo. Sabes, isso fez-me lembrar, Joana, uma vez uma professora que me disse assim, vocês podem ter todo o conhecimento, toda a técnica do mundo, não é? Mas se não gostarem de pessoas, estou no sítio errado. Exatamente. E é isso, não é? Exatamente. Esse gosto genuíno, não é? Esse gosto autêntico pelas pessoas, essa paixão para poder ajudar as pessoas verdadeiramente dentro daquilo que é as nossas competências, que obviamente também somos limitados. E por isso, e voltando ao início da conversa, a importância de nos reciclarmos, a importância de adquirirmos novos conhecimentos, estarmos atentos àquilo que são as mudanças na sociedade e não cristalizarmos em determinadas práticas, não é? Em determinadas abordagens na nossa intervenção. Joana, o nosso tema é criancices e adultices. Quando este tema surgiu, o que é que veio assim à cabeça? Criancices. Olha, a primeira coisa, curiosamente, que eu me lembrei foi da questão das birras. Ok. Que é um grande tema, não é? Das birras. E as birras dos adultos, não é? Exatamente, exatamente. Aliás, eu já desafiei duas colegas minhas para fazermos um workshop de birras para adultos, porque acho que precisamos. Eu acho que sim. É sério, mesmo bater o pé e verbalizar e dizer não e não quero, não é? Porque muitos de nós não puderam fazer birras em crianças. Então lembra-me um bocadinho destas pontes e acima de tudo como desta linha contínua do tempo, não é? Da criança que tem em si o adulto potencial e de como é importante ver isso nela para não a infantilizar desnecessariamente, porque nós estamos numa cultura que muitas vezes infantiliza demasiado as crianças, não é? E não lhes dá ferramentas para, quando há um recurso, quando há um movimento de autonomia, dizer ok, então bora lá, vamos lá puxar por isso, não é? Vamos lá dar terreno a isso para crescer, para germinar. E por outro lado, dar também espaço ao adulto para poder estar em contacto com a sua criança interna sem que ele seja visto como infantil. E é uma dificuldade, não é? No mundo atual. Há logo aqui. É uma grande dificuldade. Sim. Até porque estamos numa sociedade que é muito conservadora, onde a seriedade é vista como profissionalismo, como sinal de credibilidade. Vemos pelos nossos políticos, não é? Pela forma como eles se posicionam.
Temos agora o professor Marcelo, que tem uma abordagem um bocadinho diferente. É verdade, vem desconstruir um bocadinho. Está um bocadinho mais em contacto com a crença interna dele, não é? Mas, portanto, há aqui aspectos culturais muito enraizados que dificultam um bocadinho esta questão. E eu acho que é maravilhoso esta noção de contínuo, não é? Que no fundo em limite vem desde o momento em que estamos na barriga da mãe até o momento em que partimos para outras paragens, não é? Nós estamos constantemente em construção, mas há aqui uma linha comum que começa de facto na infância, não é? Então poder a criança ser autonomizada, ser incentivada, ser vista pelos recursos que tem, pelos talentos que já tem, e a pessoa falar com ela, não no sentido adulto do termo, obviamente nós temos que olhar para uma criança com respeito pela idade em que ela tem, há determinadas coisas que deve ser do campo dos adultos, não devem ser do campo das crianças, devemos respeitar para que elas possam crescer de uma forma segura, mas quando elas têm movimentos de autonomia, isso deve ser uma coisa apreciada e incentivada. Da parte dos adultos é muito importante esta noção de que a criança interna é um lugar de recurso para o adulto, não é? É a nossa dimensão que tem reservada a criatividade, a alegria, a espontaneidade, que são coisas tão importantes a nível de saúde mental. E não estamos quando digo isto não é no sentido de romance de cordel, é no sentido prático do termo, não é? Porque tudo aquilo que nós aprendemos na infância em termos de resolução de problemas, de questão de criatividade, dar a volta às coisas, são coisas que quando são treinadas nessa altura são das mais importantes que existem depois na fase adulta, não é? Não é muito diferente uma criança estar a brincar no recreio e resolver um desafio, ou nós estarmos numa reunião de equipa, numa multinacional, e fazermos um brainstorming para dar a volta sobre um problema. Sim, Joana, houve aqui uma quebra, mas estavas a dizer que não é muito diferente estarmos numa multinacional e... Diria eu que o mecanismo através do qual nós resolvemos uma situação no jardim de infância, em grupo, não é muito diferente de uma reunião de brainstorming numa multinacional, em que de repente há um problema qualquer e o chefe de equipa lança o desafio para a equipa, vamos lá resolver isto. Estamos a falar de mecanismos de criatividade. E a criatividade é super importante em termos de saúde mental. Sim, sem dúvida. É importante, sabes? Eu não sei se já disse isso alguma vez, mas estava a ver uma vez uma entrevista, daquelas entrevistas antigas, acho que dos anos 90, do Agostinho da Silva, com várias personalidades que vinham entrevistando, e que ele diz a determinada altura que provavelmente os grandes gênios, os grandes sábios, são aqueles que nunca deixaram de ser crianças, não é? E veio muito esta ideia, não é? Sempre pensamos em crianças, pelo menos falo por mim, não é? Da criatividade, da curiosidade, não é? E o quanto nós deixamos isso morrer na nossa vida, não é? E depois ficamos sem muitos recursos que são importantes para nós, não é? E o que tu estás a falar da curiosidade... Força. Sim, e esse ponto que tu tocaste agora é, quanto a mim, talvez o principal, a questão da curiosidade. A curiosidade vem de um lugar de vitalidade interna absoluto, não é? Eu, quando estou bem, vital, saudável, eu tenho uma curiosidade natural para aquilo que está no mundo, não é? As crianças são autênticas esponjas, elas estão deslumbradas e maravilhadas com tudo o que está a acontecer. De repente há uma história que se conta, há uma coisa qualquer que se descobre, a disponibilidade para aprender, para se maravilharem, para descobrirem coisas diferentes nelas. Esta curiosidade, se for uma chama que é mantida ao longo da vida, é uma fonte, é um recurso de saúde mental. É uma fonte de aprendizagem, de crescimento constante. Das coisas mais deliciosas, pessoalmente, que eu encontro são aquelas pessoas de 80 e 90 anos que ainda têm uma curiosidade que parecem miúdos de 10, não é? E como isso é saudável, não é? Como isso é maravilhoso de ver. Sim, e a própria criatividade. Ainda me lembro, há pouco tempo vi um vídeo de uns senhores, devia ser um casal, eventualmente com os seus 70 e muitos, 80, não sei, e que estava a chover e que pegaram numa tábua de passar a ferro e foram para a rua fazer surf, não é? No fundo. Eu vi, maravilhoso. É maravilhoso. É encantador, não é? Este espírito jovem. É isto que se chama, não é? No senso comum do espírito jovem, não é?
E muitas pessoas tentam Sim. combater um bocado a idade, porque às vezes é difícil, não é, avançar na idade, e dizerem assim, pá, eu tenho esta idade, mas eu tenho um espírito muito jovem, e muito mais jovem do que muitos jovens que andam por aí, não é? Muita gente diz E isto. há tantos mitos que existem. Por exemplo, uma das coisas que eu achei curiosíssima, e eu contra mim falo, porque eu própria tinha um pouco essa ideia, é dos temas que nós entendemos que são tabu em determinadas idades. Não é? E é absolutamente encantador, claro que depende e varia, porque as pessoas são todas elas muito diferentes. Não é? Os maiores não são iguais simplesmente por serem maiores, obviamente. Há tanta diversidade como há em qualquer outra faixa etária. Mas aquilo que eu achei muito curioso foi a ligeireza ou a vontade, por exemplo, com que eles falam da questão da sexualidade. Exatamente. Um assunto tão nas idades dos mais velhos, não é? É um dos grandes mitos para mim que é importante desconstruir, é esta ideia de que não se pode falar com os maiores sobre dois temas, a sexualidade e a morte. Porque eles falam sobre isso. Nós é que temos problemas com isso, muitas vezes. Sim, sem dúvida. O tabu muitas vezes está nas outras faixas etárias. Não é? Sim, porque temos a tendência, não é, de pensar que temos algumas verdades absolutas, não é, e que há coisas que são por umas idades, há coisas que são por outras idades, há coisas que se dizem, há coisas que não se dizem, enfim, temos um bocadinho isto e pouca abertura. Eu recordo-me, há uma publicidade, já não sei de que marca é, mas que no fundo, acho que era de lareiras, acho que é conhecida, não é, e tem uma lareira, não é, como o seu produto, não é, para venda, e tem um casal de idade nus, ou quase nus, não é? Enfim, seminus, abraçados. E muitas pessoas, não é, me disseram, não é, comentário, assim, dia a dia, da estranheza daquilo, mas isto é impensável, quer dizer, como é que é possível fazer uma coisa destas, não é? Porque as pessoas estão habituadas a ver corpos novos, não é? Pessoas novas, abraçadas, e a dimensão da sexualidade aqui presente, e jamais, não é, ver um idoso, até alguns sentem alguma aversão, etc, não é? Mas é importante desconstruir isto, não é? É importante desmontar isto na sociedade. Eu diria que é fundamental, até porque quando isto persiste, nós crescemos com a ideia que aquilo que nos espera na velhice é, por exemplo, uma sexualidade perfeitamente infeliz, não é? Ou não existente. E eu tenho ouvido coisas curiosíssimas sobre como isso pode ser uma fase de maturidade e de muito prazer. Mas às vezes a anca se calhar não ajuda ali muito, pode haver ali alguns ajustes ou adaptações, não é? Mas a questão que eu acho que é principal aqui é como o contacto com o prazer não tem por que se extinguir na velhice. Porque estamos a falar do prazer pela vida, do prazer de estar vivo, do prazer de estar no contacto com o outro, do prazer de estar na amorosidade e na entrega com o outro. Então, claro, a sexualidade muda, mas está lá tudo, aquilo que é essencial está lá na mesma. Não é? É muito aquela Eu acho que ideia. esse é um mito muito interessante. Sim, é aquela ideia, já não tens idade para isso, não é? Já não tens idade para essas coisas, não é? Que às vezes é passado. E colegas que trabalham em lares, por exemplo, e o quanto é desrespeitada essa dimensão, a dimensão da sexualidade dos idosos. Para quem tem consciência da importância disso, acaba por ficar algo escandalizado ou escandalizada, não é? Chocado com isto existir, não é? E acabamos por ter esse papel. Porque é como tu dizes, e é verdade, no fundo, se nós tivermos acesso, em termos dos meios de comunicação social, da publicidade, das conversas do dia-a-dia, da família, enfim, àquilo que pode ser a velhice num sentido positivo, não é? Daquilo que positivo se pode continuar a viver, ou até algo novo, não é? Que só naquela idade que acaba por ter ali uma intensidade grande, isso faz com que nós, quando vamos crescendo, queremos, até no fim gostamos de chegar lá. Eu quero chegar lá, porque que noção é que eu tenho? Noção de liberdade, não é? Noção de poder fazer aquilo que eu quero, enfim. E isso é muito importante. Está aqui a dizer a Cris que é um mito muito forte, é claramente um mito muito forte. E nós temos tanto na velhice, ou na terceira idade, na quarta idade, enfim, como queremos chamar, como nos mais pequenos também, não é? Também aquilo que é esperado, em todas as idades, no fundo, há sempre barreiras que são colocadas. Há poucas asas, não é, a serem colocadas nas pessoas para poderem voar, e há sempre muitas barreiras, não vais por aí, não faças isso não é para todos, isso não é bem visto, isso é uma vergonha, enfim.
não é? Muito este discurso, muito castrador, não é? Sim. Sim. Que tem a ver com um papel muito conservador também da sociedade, não é? Nós crescemos, de facto, às vezes com muitas barreiras, não é? E, tipicamente as gerações mais antigas cresciam muito com o não podes, não é? Por isso é que nessas gerações, essencialmente, temos o primado das neuroses, não é? Do eu não posso, portanto, em adultos, são pessoas muitas vezes que estavam muito castradas, não é? Na sua espontaneidade. E daí que eu acho que seja importante, por exemplo, com essas gerações fazer trabalho de birra, não é? Trabalho de birra no sentido mais saudável do termo, não é? Porque voltando aqui um bocadinho, pegando nesse ponto, a birra saudável é a birra que serve para dizer eu consigo dizer não, eu tenho vontade, eu posso expandir território, eu bato com o pé no chão e quando bato com o pé no chão sai voz, eu venho cá para fora, venho para o mundo e digo eu tenho lugar. Então a birra tem a ver com reclamação de território, é ego, não é? É a minha personalidade a começar a afirmar-se ali por volta dos 2 anos. Se isso for gerido de uma forma consciente, bem organizada por parte dos adultos, as birras são facilmente geridas, não é? Só quando a birra se transforma numa coisa mais descontrolada, em que a criança se agride ela própria ou agride os outros, aí então é que estamos a falar de outra questão. Mas, de outra forma, a birra é super saudável e nós, enquanto adultos, encontramos muitos adultos birrentos que não fizeram birras lá atrás e que se calhar precisavam, não é? Porque, de alguma forma, não puderam afirmar o seu ego de uma forma saudável, de uma forma organizada, amorosa, encontrando um mundo que lhes diz, olha, está tudo bem, podes ter o teu ego, a tua personalidade, anda lá, a gente quer ver isso, não é? Não encontraram isso e, portanto, muitas vezes em adultos ficam nesta coisa da oposição constante, chateiam o patrão, chateiam o colega, porque estão nesta luta, porque precisam de ser vistos naquilo que é a sua individualidade, não é? Então, quando eu digo fazer birra é brincar, não é? Obviamente que não é a birra da criança, é uma birra diferente, mas muitas vezes nós encontramos esta necessidade por parte dos mais crescidos, não é? Está aqui o Ruben a dizer, não posso porque é pecado. Sim. Olá, Ruben. Muito aqui esta ideia. O Ruben está... Sim. Força. Estava a falar do pecado, que ainda está muito presente. Sim. Sim, é aquela questão... Aquela que o Ruben está aqui a tocar naquela questão da nossa tradição judaico-cristã, não é? Que nós já sabemos que temos esta matriz. Acho que está mais do que a altura para começarmos a sair dela, não no sentido de ir contra, não é? Temos que integrar, está na nossa cultura, faz parte, mas poder perceber que esta questão da culpa e do medo são aspectos, do ponto de vista emocional, muito complicados de gerir. E é provavelmente a culpa, então, deve ser das emoções mais complexas de trabalhar. Não sei se concordas, Tiago, também pela tua experiência clínica, mas acho que é das emoções mais difíceis de poder de desmontar com os clientes. Sim, também por acaso sinto mesmo, de facto, a grande resistência, não é? Essa grande dificuldade com que vamos acompanhando. Joana, pegando naquilo que as crianças podem ensinar aos adultos e naquilo que os adultos podem ensinar às crianças, o que é que achas que tem mágico, mais especial, que os adultos deviam estar mais atentos às crianças e no sentido contrário também, crianças atentas aos adultos? Olha, eu acho que uma coisa muito importante que as crianças nos dão no contacto é ajudar-nos a sair um pouco desta neurose que nós enquanto adultos temos, porque estamos desenvolvendo ao longo do tempo, que é, eu não posso fazer alguma coisa porque se eu for vista a fazer isto eu vou ser criticado ou julgado. Então eu retraio a minha vontade, reprimo a minha vontade e fico na minha neurose, não é? Sim. Miserável por dentro, na realidade se calhar queria era estar numa coisa de expansão, e eu acho que as crianças têm esta coisa de não interessa se alguém está a ver, apetece fazer, faz, não é? Não é? Vão sendo castradas pelos adultos a dizer tem atenção a isso, não faças isso, não é? Não por aí. Ainda, acho que a Clara Haddad está por aqui. Olá, Clara. Ela, por acaso, quando estava no live Instagram com ela, estava obstáculos em que, no fundo, alguns adultos, não é, acabam por
querer, nos espetáculos, isto é, nas aulas, etc., na escola, em que tem que estar direitinha, sentadinha, em silêncio, etc., não há liberdade, mesmo quando estão a contar uma história, não é? Não dão esta liberdade para as crianças serem crianças. Sim, isso vai, bem, isso é um grande tema, não é? Mas isso vai contra tanta coisa que é natural na criança. A criança é corpo, é movimento, é alegria, não é? A criança saudável. A criança saudável está em exploração de território, está em movimento, não está parada, não está estática, não é? É por isso que é tão desafiante para elas este tipo de questão, e quanto mais energia a criança tem, mais difícil será. Mas eu acho que essa qualidade, essa vontade que eles nos emprestam, dizer, apetece-me fazer fácil, não é? E quando nós, para aqueles filhos ou que estão perto de crianças, não sei se me estás a ouvir, Tiago. Uma quebra. Okay, pronto. Tu estavas a dizer que se quero fazer fácil, não é? Diz a criança. Sim, sim. E portanto, quando nós estamos em contacto com crianças e nos permitimos ser crianças com elas, nós saímos um pouco desse universo, dessa neurose, entramos mais na criatividade, na espontaneidade e de repente até nos lembramos de brincar e que sabemos como é, que sempre soubemos e que nunca esquecemos, não é? Não é a questão de ser destemido, não é? Joana, vou outra vez aqui uma quebra, está a ver assim mais falhas. Ok, entretanto, um bocadinho, sim. Vejo aqui a Clara Dada dizer que está sim, está aqui presente. Olá, Clara. Obrigado. Olá, Clara. Outra questão que eu acho muito importante é as crianças têm um lado. Claro que todas as crianças têm medos, né? E há medos que são típicos de determinadas fases da infância. Mas há, ao mesmo tempo, na criança saudável, um lado muito destemido. E nós, à medida que vamos crescendo, desenvolvemos medos que muitas vezes não estamos conscientes deles, acabamos por ficar com eles cristalizados no nosso corpo e no nosso movimento. Eu recordo, há uns tempos atrás, tive uma situação muito interessante. Eu e o meu namorado fomos a um daqueles parques indoor que existem agora, com insufláveis, etc. Eu espero que ele não se importe. Nós estávamos... portanto, aquilo tem assim umas escadinhas onde a pessoa se atira das escadas em determinados níveis para os insufláveis, para uns colchões. Uhum. E tanto eu como ele temos assim um bocadinho de vertigens, pronto. E então foi muito engraçado porque nós estávamos a achar que já estávamos a conseguir superar muito bem o nosso medo, subindo 2 degraus e de repente vêm 2 pequenitas que não tinham mais de 8 anos, treparam aquilo tudo até lá acima e ficaram a olhar para nós e dissemos, e de uma forma super adulta, dissemos, vocês têm que ultrapassar os vossos medos. Mas não pensem, saltem, não é? Pronto. E eu dizia para o meu namorado que também... Joana, ok? Sim, estamos. E eu dizia para o meu namorado que também é... Desculpa, Tiago, deixei-te de ouvir. Ok. Estavas tu a dizer que as crianças vos disseram que vocês têm que ultrapassar os vossos medos. Sim, com um ar super adulto, não é? E eu e o meu namorado ficámos assim a olhar um para o outro, assim, então, quer dizer, nós terapeutas andamos aqui anos a fazer processos terapêuticos, não é? E vêm 2 crianças desta idade e dão-nos assim uma lição em 3 segundos, não é? Portanto, eles têm esta coisa, não é? De nos ajudar a desmontar, às vezes, certos medos, certos receios que já estão em nós muito enraizados, não é? E isso eu acho absolutamente maravilhoso. Por outro lado, nós enquanto adultos obviamente que temos a função de proteger os mais novos e de lhes dar um chão seguro para eles explorarem aquilo que eles precisam de explorar para poderem ser adultos com coragem no mundo, porque são as gerações que vêm a seguir que vão mudar o que aí vem e faz mesmo parte da dinâmica da experiência humana, não é? Então, poder prepará-los com a noção de que aquilo que tu tens a dizer, a tua voz é importante, eu quero-te ouvir. Mesmo que tu aches que é um grandíssimo disparate, mas tudo aquilo que tu tens a dizer interessa-me. A criança perceber que tem um lugar, que é ouvida, que é acolhida, que é importante. Quando nós perguntamos certas coisas aos miúdos, eles dão-nos respostas absolutamente extraordinárias. Eles às vezes conseguem ir à mousse. Então, nós às vezes ficamos
no ruído mental, no excesso de pensamentos, às vezes dizem uma coisa e vão lá certeiros. Também são pequenos sábios, não é? Que nós devemos aprender com eles. Mas sabes, é curioso que, agora acho que há uma quebra tua, mas Joana, mas suponho que me estejas a ouvir, sim. Eu estou a ouvir. É curioso que, por exemplo, muitas vezes em famílias, os pais dizem assim, mas não sei porque é que ele tem vergonha de colocar as suas dúvidas na escola e etc. Não é? Quando em casa acabam por não permitir que isso aconteça, não é? Porque são muito donos de verdades absolutas e não dão espaço à criatividade, não é? À espontaneidade das crianças, àquilo que elas querem trazer, à visão que têm. Porque vejamos as coisas, quer dizer, quanto adultos, não é? Muito mais formatada das realidades que vemos, dos desafios que vemos, etc. E isso às vezes é um entrave, não é? Crianças não tendo essa formação podem ter uma leitura bastante rica e nós podemos aprender com isso, não é? Aquilo que estavas um pouco a dizer também, não é? Joana? Sem dúvida nenhuma, Tiago, e quando nós damos espaço à criança para poder usar da sua voz, dizer o que é que ela pensa sobre uma coisa, isso dá terreno também para ela poder refletir com o outro sobre aquilo que ela pensa. Uhum. E poder ajustar, poder retirar outras opiniões, tal como nós fazemos a dizer, ok, e o que é que tu achaste acerca disso? O que é que tu achas acerca desse assunto? Desculpa. Como é que tu achas? Ok. Houve assim uma quebra, estava a dizer, tal como nós fazemos com e quebrou aí. Tal como nós fazemos, ou idealmente deveríamos fazer entre adultos, não é? É muito importante dizer à criança, perguntar-lhe, olha, o que é que tu achas acerca disso que me estás a contar? Como é que isso foi para ti? Sim. O que é que tu pensas? Quais é que são as tuas ideias a respeito desse assunto? Isso é muito importante, por exemplo, quando as crianças nos trazem questões relacionadas com o que vem na televisão. Uhum. E os miúdos hoje em dia têm uma noção de tudo e mais alguma coisa que, por exemplo, na nossa geração nós não tínhamos. As horas de televisão eram geralmente muito condicionadas, havia determinadas notícias que não eram disponibilizadas assim, não se conversava à mesa de determinadas coisas, claro que varia com as famílias e sempre houve em todas as épocas. Mas a nível de tendência, havia certas coisas que eram claramente do mundo das crianças, havia outras que eram claramente do mundo dos adultos. E neste momento, os miúdos têm muita noção do que é que acontece no mundo dos adultos. Quando foi à altura desta grande crise económica que nós atravessámos, que se precipitou a partir de 2008, não é? Com a falência do banco do Lehman Brothers, e nós entramos naquela crise económica, as crianças começaram a trazer esse tema para o consultório. Nós, terapeutas, começámos a ter, por exemplo, no nosso kit de brinquedos, de jogo terapêutico, notas e moedas para as crianças poderem trabalhar aquilo que estavam a sentir relativamente às preocupações financeiras dos pais. Portanto, quando a criança traz um tema destes à hora de jantar, o Trump, o banco, não sei como, então ok, o que é que tu sabes acerca disso? O que é que tu achas? Como é que achas que podia ser diferente, não é? Uhum. E esses hábitos são de facto importantes em termos familiares e muitas vezes não há esse espaço, não é essa oportunidade. E também, não só porque eventualmente não pensam na importância disso, mas também muitas vezes porque vivemos num tempo onde as pessoas parece que não têm tempo uns para os outros, têm muito mais tempo para, se calhar, as tecnologias, mesmo estando uns com os outros e tendo verdadeiramente tempo, acabam por dedicar-se muito aos telemóveis, aos ecrãs, enfim. De facto, vem transformar muito também a nossa realidade, não é? Joana? Dizias que a parte tecnológica vai transformar muito a nossa vida, não é? Sim. Foi isso que disseste? Sim, foi isso que eu disse. Sim. Que desafios é que achas que isto nos traz para a vivência, não é? Entre adultos e crianças? Porque, claro que há aspectos negativos e nós conseguimos identificar, mas no fundo também pode haver aqui aspectos positivos. Deixa-me saber aqui uma coisa. A Bela Neves está a dizer a seguinte: as crianças são futuros adultos, o que se pode estimular mais na educação para serem adultos com mais autoestima? Se calhar vamos dar prioridade então a esta questão. Okay? Então, o que é que se pode estimular mais na educação para serem adultos com mais autoestima? Com mais autoestima, ok. Olá, Bela Neves. Bela, como que seja o nome, ok. Bem-vinda e obrigada pela pergunta.
eu acho que acima de tudo, podíamos falar muita coisa a respeito disso. Eu acho que acaba tudo por ir dar à questão da curiosidade, acolher a curiosidade da criança, seja em que contexto for. Porque as crianças aprendem naturalmente aquilo que as estimula, que lhes agrada e que vai ao encontro das necessidades delas, de compreensão do mundo dos adultos. E, portanto, eu acho que hoje em dia existem várias modalidades pedagógicas, não é? Temos, além do sistema de ensino tradicional, temos metodologias muito interessantes, que são no fundo da escola moderna, da escola contemporânea, que tem muito esta filosofia de ver a criança de facto como um adulto em potência, que precisa de explorar, ser cientista no seu próprio processo educativo. Então eu acho que dar voz, dar espaço às perguntas, ouvir aquilo que as crianças têm para dizer, dar espaço também para a parte da educação emocional, muito importante para a questão da autoestima. A criança poder perceber que, independentemente de estar triste, zangada, alegre, que as emoções dela são acolhidas e não vão ser julgadas. Seja o que for que tu estejas a sentir, eu vou estar aqui para te ouvir e tudo aquilo que tu estiveres a dizer é muito importante para mim, seja aquilo que for. Não é? Não podes estar assim, não é? Exatamente. Isso é das piores coisas que existe, porque em adulto, como isso não foi permitido lá atrás, em adulto também não me vou permitir sentir as coisas que eu preciso de sentir. Quando nós não sentimos aquilo que precisamos de sentir, nós vivemos num universo do racional, podemos até ser muitíssimo bem-sucedidos na vida, mas há um buraco emocional tremendo que muitas vezes é muito difícil de preencher. Então, isto toca na questão que falas, Bela, da autoestima. Não é? Estimular sempre na criança a sua curiosidade. Se ela tem curiosidade por semear alguma coisa, se ela tem curiosidade por animais, se ela tem curiosidade por puzzles, se ela tem curiosidade sobre astronomia, ok, que bom que tens essa curiosidade, então vamos lá explorar isso um bocadinho melhor. Eu até posso aprender contigo também, porque nós em adultos aprendemos muita coisa com eles por causa dos interesses que eles nos trazem, dos desafios que eles nos trazem. Isso ajuda a que a criança perceba, ok, aquilo que eu quero, aquilo que me interessa é interessante. Então, se calhar eu também sou interessante, não é? Isto dá uma autoestima e também um empoderamento. Hoje em dia falamos muito na questão do empowerment, não é? Do empoderamento da pessoa. Dá esta construção interna de eu tenho poder pessoal na minha vida, eu tenho poder sobre aquilo que eu escolho trazer para a minha experiência, sobre aquilo que eu posso aprender e não aprender. Não é? Não sei se respondi à questão, Bela. O Tiago provavelmente também terá outras coisas para acrescentar. Eu por acaso estava aqui a pensar na questão do erro, não é? Na importância de darmos espaço para as crianças errarem, porque às vezes há muito a tendência, não é? De logo criticar, não é assim que faz, não está bem feito, tem que se fazer desta forma, enfim. E é preciso, é fundamental este espaço para poder errar. Olha, Joana, espera aí, nós vamos ter que fechar este direto, porque faltam aqui 20 segundos, vamos já dar continuidade a isto. Vou pedir às pessoas para vão sair, porque automaticamente o direto vai fechar, faltam 10 segundos, mas depois eu vou abrir um novo direto e vamos dar o fecho. Olá, Tiago. Olá, Joana. Parece que está aqui o mesmo problema, que chatice. Não é? Não me consegues ver? Eu não consigo. Por favor, Cris, que respondeu, o Bela Neves também está por cá, quem estiver por cá, que diga se está a conseguir ver a Joana. Se não, também podemos finalizar assim, em que pelo menos conseguimos ouvir. É essas duas coisas que eu quero saber. Se estão a ver e ouvir a Joana. Eu apenas consigo ouvir a Joana, não consigo ver a Joana. Só me estou a ver a mim e não estou a ver a Joana. Por isso, a imagem bloqueou, está a dizer a Cris, por isso, eventualmente, está a acontecer o mesmo que eu estou a ver. É a imagem preta e não se vê a Joana. Mas conseguem ouvir, Cris? Consegue ouvir a Joana? Joana, podes falar, só para ver se conseguem ouvir. Sim, eu creio que a Cristina está a dizer que não me consegue ver. Não sei se me conseguirá ouvir. Cris, consegue-se ouvir a Joana? Eu consigo. Eu tenho ideia que elas também devem conseguir. Ou que as pessoas que estão aqui presentes também devem conseguir. Não se vê a Joana, pronto, certo. Não vejo a Joana, certo. Não vemos a Joana, mas... Não, a Bela Neves está a dizer que vê. Diz não, ponto, vejo a Joana. Só ouço. Ok, estão a ouvir. Pronto, então estamos a ouvir, Joana. Então vamos fazer o seguinte. Ok. Pronto, infelizmente terá de ser assim. Estás debaixo de uma nuvem preta.
vai chover para esse lado, Joana, prepara-te, é melhor que a Joana Tuba. É o Instagram que está a fazer uma birra comigo. Tens que pensar em fazer não só um workshop para os adultos, mas também para o Instagram, não é? Para as redes sociais, acho que sim. Acho que sim. Ouve-se, mas não se vê. Pronto, mas então ouve-se. Não faz mal, seguimos, sim. Pronto, estava só a acrescentar relativamente à resposta da Bela Neves. A Joana perguntou se tinha respondido à questão que foi colocada. Vamos esperar que a Bela Neves nos diga alguma coisa. Eu só estava a complementar que, fruto dessa curiosidade e dessa experimentação que deve ser dada e desse espaço que deve ser dado às crianças, nós devemos, enquanto adultos, não é, dar espaço para o erro, não é? E permitir que as crianças possam errar e não estar sempre num tom crítica, que está mal, etc. Enfim, um pouco por aí. Mas, Joana, dadas as condições que temos neste momento, eu não vejo para além da nuvem preta. Dadas as condições que temos neste momento, gostava que tu deixasses aqui algumas palavras para fecharmos este live Instagram, algumas coisas que tu queiras acrescentar, alguns mitos que sejam necessários desconstruir. Enfim, para quem está a entrar agora, está a acontecer aqui um problema, uma birra, segundo a Joana, do Instagram, e por isso não conseguimos ver. Vimos na primeira parte, portanto vão ter acesso à Joana na primeira parte. Nesta parte, não. Mas ouvimos. Força, podes falar. Ok. Olha, ainda indo ao encontro daquilo que dizias sobre a questão do erro, gostava só de dizer que concordo em absoluto, porque efetivamente nós encontramos muitas vezes adultos em consulta que são altamente competentes, mas altamente competentes nos seus trabalhos, em termos de concretizações da sua vida, e que no entanto têm uma intolerância à frustração tremenda, têm um sentido de autocrítica, de uma exigência que nem sequer é realista, não é? E eu creio que isto parte muito de como é que a pessoa aprendeu o que é o erro e do que é que pode esperar do erro, e se o erro é bom ou mau. O erro não é bom nem é mau, eu diria que se houver alguma coisa é ótimo, não é? Porque dá-nos espaço para ajustamento e para realinhar a direção. E havia uma professora que dizia uma coisa muito interessante, que era, e ela dizia isto especificamente no contexto das terapias, que é, mesmo quando o terapeuta não acerta na intervenção ou faz alguma coisa que vai ali um bocadinho ao lado, até o erro é redefinição de contorno. Não é? Ou seja, mesmo quando nós não acertamos exatamente no sítio, estamos a realinhar, estamos a encontrar uma forma diferente, estamos a aproximar-nos, é por isso que se chama tentativa e erro. Quando tentamos e erramos, estamos a aproximar-nos, não é? E isto às vezes é tão difícil depois em adulto ajudar a desconstruir e dar à pessoa, emprestar à pessoa essa possibilidade. Olha, está tudo bem errado e faz parte, não é? E isto parece uma coisa muito clichê, lugar comum, toda a gente hoje em dia fala nisto, mas a realidade é que isto em termos emocionais gera muitas vezes sensações crónicas de insatisfação e de buracos muito grandes, não é? A nível emocional. Então, só para ir ao encontro daquilo que tu estavas a dizer, que concordo em absoluto. A título de remate, não é? Daqui da nossa conversa, a única coisa que eu diria era cuidem da vossa criança interna, fiquem atentos a ela, às mensagens que ela traz. Como é que ela se sente hoje em dia? O que é que ela tem para vos ensinar? O que é que ela tem para dizer sobre coisas de cada um de nós que não estão ainda resolvidas? Ter esta capacidade de levar a nossa criança interior pela mão, porque mesmo as nossas crianças interiores que foram muito feridas ou muito magoadas são um lugar de recurso para nós. E agora, a partir da nossa parte adulta, nós temos a capacidade de poder cuidar disso. Poder aceitar que as crianças que estão à nossa volta são potenciais mestres que têm coisas para nos ensinar, que precisam também de ser guiados, porque não deixam de ser crianças, e poder aceitar que quanto melhor eu estou com aquilo que foi a minha criança interna, melhor eu estarei com aquilo que é a minha parte adulta. E que as coisas não têm por que ser mutuamente exclusivas. Ou sou criança ou sou adulto. Não. Nós somos um contínuo de experiências e cada um de nós carrega em si a sua experiência infantil. Cada pessoa que vem ao consultório traz a sua criança junto. Traz a sua sistémica familiar junto. Traz o patrão, a sogra, o marido, o periquito, o cão, o gato. Vem com isso tudo junto, não é? Então,
nós não somos uma coisa separada, nós somos um composto maravilhoso de corpo, pensamento, emoção, espírito, e tudo aquilo que está agregado a nós enquanto experiências que nós temos, não é? Na nossa vida. Cuidar dessas partes todas, aceitar que a nossa criança vem connosco e que nós podemos cuidar dela de uma forma amorosa, mesmo que ela não tenha sido assim tão bem cuidada lá atrás, é a melhor coisa que a gente pode fazer por nós em relação à nossa história, incluir a criança no agora, incluir, não entrar em cisão com ela, mas aceitar plenamente a criança que eu fui, é a possibilidade, é abrir a possibilidade e o campo para eu me aceitar plenamente como eu sou agora, enquanto adulto. Não é? Talvez seja isso aquilo que eu gostaria de partilhar. Oh, Joana, faço das palavras da Cris as minhas palavras. Oi, que interessante, isto saiu. Que excelente maneira de concluir, e de facto deixaste aqui uma mensagem extraordinária. A Ana Catarina Pontrigo também, olá, está-nos aqui a dizer que a nossa personalidade desenvolve sob um propósito mentalmente construído na infância. Muito bem. Joana, eu tenho mesmo de te agradecer. Lamentamos aqui esta nuvem preta que apareceu na parte final, mas mesmo esta nuvem preta não conseguiu impedir que tu deixasses aqui uma mensagem extraordinária, não é? Muito obrigada. Muito obrigada. Nós conseguimos. Tiago, gostava só, se me permitires, relativamente à contribuição, ao contributo da Ana. Sim. Porque efetivamente é uma coisa muito importante, eu não queria deixar passar isto. A nossa personalidade de facto forja-se muito a partir daquilo que são as experiências da infância, mas também é muito importante nós percebermos que não somos reféns disso. Cada um de nós carrega em si um potencial maior, sempre maior do que aquilo que foram as experiências de vida. E portanto nós podemos sempre ir além daquilo que nos aconteceu. A nossa personalidade não tem por que ser uma coisa fechada, definitiva, determinista. Nós somos um ser em experiência e em construção o tempo todo. Cada dia que nós acordamos para o mundo, acordamos para uma possibilidade diferente. Então ninguém é refém da sua personalidade. É algo em construção. Era só isso que eu gostava também de partilhar. Obrigado, e eu acho importantíssimo. Certo, há que desconstruir esse propósito de Ana Catarina Pontigo. Exatamente. Eu acho importantíssimo. Também é psicóloga aqui, a Ana. É colega. Colega, sim, eu percebi. E por isso é uma excelente forma de realmente nós terminarmos, de percebermos que temos sempre muito para aprender, não é, nesta vida, e que devemos estar abertos a isso, não é, e não nos fecharmos a essa aprendizagem, a essa humildade, e trazermos aqui muito da nossa criatividade, da nossa espontaneidade, do nosso querer, da nossa curiosidade, enfim, tudo isto. Ana, é com uma emoção muito positiva, não é? Que eu termino o último live Instagram, não é? É com grande alegria, não é? E com saudades também. Hoje queria falar aqui com imensas pessoas de diferentes áreas. Há aí uma novidade a surgir, mas que não vou revelar, que vai ser giríssimo. Já sabes o que é, Joana. Sim. Mas não vamos partilhar. É surpresa! Mas quero agradecer a ti, a todas as convidados e convidadas que foram passando por aqui, que partilharam muito das suas experiências e dos seus conhecimentos. Fica sempre muito por dizer. Eu não gostaria de terminar sem tu poderes partilhar também aqui, Joana, dizer como é que as pessoas te podem contactar, como é que podem saber mais sobre ti, onde é que trabalhas, enfim, partilhar isso, força. Claro, ok. Então, muito brevemente, antes de mais, Tiago, olha, queria também dar-te os parabéns por esta iniciativa, porque acho que estas conversas são muito importantes, pôr as pessoas a falar, a participar, técnicos, não técnicos, então queria mesmo dar-te os parabéns. Tive a oportunidade de ouvir as entrevistas anteriores e foram todas muito interessantes. Tenho a certeza que não vais parar e que vais continuar a fazer muitas coisas daqui para a frente, porque é muito essa a tua dinâmica e acho isso ótimo, admiro muito isso em ti, parabéns. Obrigada da minha parte pelo teu convite tão generoso, foi ótimo estar aqui a conversar. E relativamente a mim, podem-me contactar para pôr questões, poder até continuar um pouco algum tema que tenha surgido alguma dúvida ou alguma partilha por parte de algum colega que esteja a ouvir-nos também. O meu e-mail é joanaramos.psicoterapia@gmail.com. Partilho também que a minha prática clínica é em Lisboa e em Cascais, portanto dou consultas na zona do Saldanha e também na linha de Cascais em Carcavelos, e que também tenho a minha página de Facebook,
onde também podem acompanhar, que é Joana Ramos Pereira, no Facebook. Queria deixar um abraço muito grande a todas as pessoas que estiveram aqui connosco, agradecer a vossa presença e a vossa paciência, e muito obrigado pelos vossos contributos e pelas vossas perguntas, foi muito bom. Um beijinho grande a todos. Sim, obrigado. Joana, eu acho que se calhar podia complementar aqui relativamente às informações que estavas a dar sobre ti, que a distância física também não será problema porque por videochamada é possível, não é? Fazer algumas intervenções, correto? Sim, precisamente. Eu dou consultas online também e cada vez mais recentemente. Portanto, há sempre também essa possibilidade de estar próxima na distância. Ok. Muito obrigado. Foi uma enorme satisfação, um grande contentamento mesmo poder estar aqui contigo, por teres aceitado este convite e me ajudares a fechar este live Instagram, este último episódio com surpresas a chegar e mesmo atrás de uma nova empresa, o que é novidade. Okay. Foi um prazer, Tiago. Obrigada. Grande beijinho. Um beijinho grande. Para ti e para todos que assistiram. Tá bom? Um beijinho grande para todos.